Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Não é mais uma Tarde é Sua, né? É uma nova semana que a gente está começando aí, que se Deus quiser seja uma semana mais leve do que foi a semana passada, com mais boas notícias aí para todo mundo. Só que a gente já começa o nosso programa de hoje, a nossa primeira página, com uma notícia que dominou o final de semana e não é nada boa, nada positiva, que a gente espera que termine tudo bem, mas começou torto realmente, não é? Torta, na verdade, essa história envolvendo a Giovana Eubank e o seu cunhado Thiago Galhaço. Giovana, que é casada com o Bruno Galhaço, que é aí o grande astro da nova novela do Horário Nobre da Globo, que é a novela do Aguinaldo Silva, não é? Ele vai ser o protagonista da trama, ao lado da Marina Rui Barbosa, e de repente se vê numa situação de total exposição em função de um desentendimento entre a mulher dele e o irmão. E eu acho que não tem situação mais desconfortável e situação que realmente mais machuca o coração da gente do que essa de briga em família, né? Uma coisa realmente muito complicada. E para quem não sabe ainda, a gente vai dar uma geral. As coisas começaram porque o Thiago Galhaço teria falado que a internet vai dominar o mundo, que é a morte da TV aberta, né? Porque as pessoas hoje veem mais as coisas pela internet, isso na opinião dele, tá? Do que na TV aberta. Realmente, TV aberta são todos esses grandes canais que vocês conhecem, inclusive nossa Rede TV, o SBT, a Band, a Record, a Gazeta, todas essas emissoras tradicionais, realmente, que funcionam nesse sistema de repercussão nacional. Aí o que acontece? A Giovana, e a gente não sabe por quê, dizem que isso tinha um fundo político, mas está todo mundo politizando tudo hoje em dia, é melhor deixar isso para lá. Mas ela realmente achou que aquilo talvez, não é outra suposição, porque ela não está falando no assunto, nem o Thiago e muito menos o Bruno, porque para quem mais sobrou essa história, acaba sendo para o mais famoso dos três, evidentemente. Mas parece que ela teria achado que uma crítica à TV aberta atingiria a Rede Globo, onde o Bruno trabalha e onde agora ele começa um novo trabalho que vem aí para arrebentar. A partir daí, a resposta dela, ou a argumentação dela com o cunhado, mandada por WhatsApp, foi uma coisa muito, muito pesada. E a resposta dele foi jogar tudo isso na internet, foi postar isso no Instagram. E aí vocês imaginam o que virou. Se ela teve uma atitude não é nada legal, ele teve outra também que foi péssima. E aí a coisa explode, vocês sabem, né? Caiu nas redes sociais, aí o que era uma coisinha de nada pode virar um escândalo. Isso não era uma coisinha de nada. Isso é uma coisa muito séria, porque ela acabou humilhando o irmão do marido dela. E o irmão do marido dela acabou expondo essa briga para o público no geral. E aí a coisa realmente ficou muito mal, não é? Aí, olha, foi o que a Giovana Eubank escreveu e foi o que ele postou e ainda com uma resposta para ela. Ela diz o seguinte: amorzinho, né? Se dirigindo ao Thiago Galhaço. Espero que quando o seu desejo da TV morta se realize, porque deve ser isso mesmo, vocês estejam preparados para não ter o apartamento que o seu irmão deu para vocês morarem no Rio de Janeiro, não ter a ajuda do seu irmão quando você não pagar a escola do seu filho e ele te salvar, não ter a mesada que o seu irmão dá para sua mãe, não ter o apartamento de São Paulo do seu irmão para ficar, entre tantas outras coisas. Porque uma coisa é acreditar no que você quer acreditar, outra coisa é, vamos ver se tem o restante da mensagem, não é? O que ele postou foi só até aí mesmo, né? Outra coisa é... E aí vem a resposta dele. Então, vamos por partes aí. Isso foi o que ela disse, ou seja, né, jogando na cara dele qualquer tipo de ajuda que ele já tenha tido do próprio irmão, jogando na cara do Thiago a ajuda que é dada para a mãe dele, quando a mãe dele é a mãe do irmão dele também, e ajuda para a mãe, meu Deus do céu, é uma coisa, não é que você nem questiona que esteja sendo dada, e aí ele ficou
acho que tão furioso, acho não, ficou, que ele resolveu postar na internet para tentar desmascarar a cunhada, se é isso que passou, para tentar prejudicar a imagem dela, para tentar mostrar, entre aspas, para o público quem ela é nos bastidores e não a imagem que o público tem da Giovana. Enfim, foi claramente uma vingança, uma resposta para ferir mesmo da maneira como ele tinha sido ferido. E aí, além de postar a mensagem da Giovana, olha só o que ele escreveu como resposta, que é o seguinte: já que ela ama tanto falar da vida pessoal no Amores do Joe, que é o programa da Giovana Giovana Eubank, no canal do YouTube dela, que é um programa de bastante repercussão e sucesso, por que ela não posta isso também lá? A TV não morreu, apenas não é mais um monopólio de opinião independente da emissora. Seja Globo, Record, SBT, o que for, não é tão difícil de entender, principalmente para alguém que lucra tanto com a internet, né? Infelizmente, não me tornei um dos amores do Joe. Giovana, Giovana Eubank, mas gostaria muito de informar que não moro mais no AP do meu irmão. E mesmo que morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele. Afinal, não somos gêmeos de cérebro, apesar da semelhança física. Liga lá na escola do meu filho, pergunta se eu estou devendo algo e se precisasse de ajuda dele, eu aceitaria, viu? Mesada para mãe, pergunta o Thiago. Eu teria orgulho em poder proporcionar à minha mãe o que ele faz por ela. O nome disso é gratidão. Não sei se você conhece. Apartamento do meu irmão para ficar? Relaxa. Tenho amigos que certamente me receberão com o maior prazer. Quem escreve o que quer, leia as consequências. Não preciso aparecer, mas as verdades chegam, porque chegou a hora, né? É fácil defender causas nobres sem saber a realidade de muitos, ou talvez a sua própria. Nunca fui de expor a minha vida pessoal, mas infelizmente foi necessário. Seja bem-vindo à realidade. Termina aí a resposta do Thiago Galhaço. E a partir daí foi o que vocês estão vendo. Comentários até agora, todo mundo dando opinião em relação a isso. Uns ficando do lado da Giovana, outros ficando do lado do Thiago Galhaço. E muita gente se preocupando com o Bruno, porque o Bruno teve uma atitude em relação a tudo isso. Ele deixou de seguir o irmão, quer dizer, a coisa feriu ali, rachou ali a família. E é isso que, de fato, faz com que a gente lamente. Eu tinha, inclusive, postado esse vídeo, que é um trecho do programa que a Giovana fez com os dois irmãos, para discutir diferença de personalidade entre irmãos, semelhanças também. E é tão legal, né? Ver os três super unidos, num astral tão bom, tão família de verdade, e pensar que isso possa, no momento pelo menos, estar rompido. Então, todo mundo dando opinião, a gente trata, né, do mundo dos famosos aí. Eu queria só dizer o seguinte, gente, olha, toda família briga, né? Família E, família A, como já dizia a música, não tem jeito. A gente que se ama, às vezes se fere muito mais, se agride muito mais, abre ferida mesmo, deixa cicatriz mesmo, mas os laços, eles são mais fortes que tudo. E isso, com o tempo, acaba cedendo, os laços vão se refazendo, as famílias se unem novamente. Então, o que está aí acontecendo com a Giovana, o que está acontecendo com o Thiago, o Bruno no meio dessa confusão tudo isso deve desaparecer com o tempo. Pelo menos, né, a gente bota fé e torce muito para que isso aconteça, porque família é tudo. A gente pode se digladiar, mas a gente no fundo se ama e acaba se unindo novamente. É uma dinâmica da natureza essa, porque os laços são muito fortes mesmo, né? Claro que existem laços só afetivos, que não tem a ver com os laços de sangue, que às vezes são até mais fortes, mas isso é uma outra discussão. O natural, vamos dizer assim, o que a gente sempre vê acontecer na história da humanidade é exatamente isso, fora algumas exceções, é claro. Então, é o seguinte, pro
Tiago, para Giovana, na verdade, foi ela que acabou, acho que não imaginando que isso fosse virar, claro, um escândalo, mas foi ela que começou essa encrenca numa argumentação tão dura desse jeito. Não se humilha uma pessoa. Humilhar uma pessoa é uma coisa até perigosa, que muitas vezes já acabou até em tragédia. Por quê? Porque quando você humilha, quando você diminui alguém, quando alguém se sente reduzido a cinzas, quando alguém se sente inferiorizado a você, isso mexe com o nosso lado fera, isso mexe com o nosso lado sombra, e aí o troco vem de verdade. Tem gente que dá como troco o silêncio, o gelo total, mas vai te odiar silenciosamente o resto da vida. Ou então responde que é como ele e pode cultivar um ranço o resto da vida. Então, para que essa energia negativa? Para que abrir essa ferida numa pessoa e receber essa carga também? Não é bom para ninguém. Agora, eu acho muito pequeno, muito pobre de espírito, você jogar na cara de uma pessoa tudo aquilo que você já ajudou, já fez por ela ou outra pessoa fez. No caso, não foi nem ela, foi o próprio Bruno. Então, mulher pode virar ex-mulher, irmão nunca vai ser ex-irmão, mãe nunca vai ser ex-mãe, pai nunca vai ser ex-pai. Eles já existiam na vida do Bruno, eles são a vida do Bruno, eles deram a vida ao Bruno muito antes da Giovana entrar nessa história. Então olha, quando se toca nesses assuntos de família, né, pode ser do seu marido, da sua mulher, sei lá, vocês têm que ter, todos nós, na verdade, muita delicadeza, muita sensibilidade, muito jogo de cintura, porque mesmo que o marido ou a mulher fique do seu lado, que seu parceiro, sua parceira fique do seu lado, ele ama aquela outra pessoa, né? E essa mágoa vai ficar junto. Então você está magoando alguém que você ama e que ama aquela pessoa que é da família dele, que já tem uma vida em comum. Então não pode sair desse jeito. Tá, nem que ela tivesse razão, nem que o Bruno ajudasse muito, nem que o irmão fosse um acomodado, fosse sustentado, o que não parece ser o caso. Não dá para mexer dessa maneira, não dá para jogar na cara. Eu acho isso muito pobre de espírito de verdade. Acho que o assunto mereceria um outro tipo de argumentação. E a gente não está metendo a colher na vida dos outros porque a história se tornou pública. Para o Tiago, a resposta veio de uma maneira excessiva, não pensou no irmão, não pensou na mãe que deve estar arrasada, né? Sentindo que dois irmãos no momento se separaram, que a relação está totalmente abalada e é dor em cima de dor. Ela magoou, ela fez tudo errado? Fez, mas ela fez no particular. A reação aí foi a que ele pôde ter, como eu falei, não é? É o lado sombra, é o lado fera da gente. Foi lá que ela cutucou e aí ele mandou essa resposta, que na verdade acaba prejudicando os três de uma maneira muito negativa mesmo. Ninguém gosta de se ver exposto dessa maneira nas redes sociais. Ninguém gosta de ligar a televisão e eu estar aqui falando da vida deles, o Tiago, o Felipe, o Vlad, os outros programas no geral. Isso está saindo em notas de todos os sites. Isso é péssimo, gente. Isso é muito ruim, realmente. Então, por isso que fica, talvez, como um alerta para se tomar cuidado com essa história de redes sociais. Vai lá, briga com ela, fala, olha, você é isso, você é aquilo, eu não tô nem aí, eu posso ficar com meu amigo, a escola do meu filho tá paga, mesmo se não tivesse. Ele é muito humilde nessa colocação, né? Ele reconhece que ele não tem a grana que o outro irmão tem. Não é por isso que o outro é melhor do que ele como ser humano, ou menos amado pela mãe, ou mereça levar qualquer tipo de ajuda na cara. Ele fala, se viesse ajuda, eu aceitaria. Se eu precisar, eu peço, porque é assim que a gente é na vida, né? Hoje o Bruno, Giovana, ele tá aí como o protagonista da novela do horário nobre da maior emissora do país. Amanhã pode faltar papel para ele, daqui a pouco, não, o Bruno já tá ficando meio coroa, e agora não, vamos chamar um outro aqui que tem milhões de seguidores a mais do que ele, vamos dar o papel para ele, porque tá assim agora. Mesma coisa com você. E de repente, né, o Tiago, ele escreve peças, ele é muito criativo, ele tem um veio de comédia muito boa, ele é um artista também. Se materialmente ele não tá na altura do Bruno, isso é uma coisa de circunstância, sabe? Isso, o mundo dá muitas voltas de verdade. Daqui a pouco, o Bruno pode não ter um papel na novela e ele pode estar estourado com uma peça de teatro, ou pode se tornar o tal do galã da tal novela, a gente não sabe.
sabe? Então, se basear nessa história de grana, de quem está lá em cima, do outro que está aqui embaixo, isso é uma coisa, é uma mentira do destino, sabe? Porque o mundo anda mesmo. Tem coisas escritas pra gente que vão cair na nossa cabeça, que vão cair no nosso caminho, que a gente nem imagina. E muita essa história de quanto mais alto, né, maior é o tombo também. Não que o Bruno mereça isso de jeito nenhum. Pelo jeito, ele é um tremendo filho. Só estou dando um exemplo, e um marido muito legal também, é um ser humano muito do bem, tá? O amor dele pela Titi, que a gente vê aí a batalha dele contra o preconceito e contra o direito dessa menina ser amada igual a todas as pessoas, sem nenhum tipo de diferença. Só estou dando como exemplo do que pode acontecer na vida da gente, que não se humilhe uma pessoa de jeito nenhum, ainda mais da família, ainda mais por uma questão financeira. Então, o erro foi pesado mesmo, e isso desestrutura os outros, que acabam errando ou tanto ou mais, que foi o que aconteceu. Então, vamos pensar, né? E a gente, para nós que estamos tendo que comentar esse tipo de coisa, é realmente deixar claro que isso acontece nas famílias, é tudo torto, é tudo errado, mas quem se ama se fere também, se machuca também, abre ferida um no outro, mas depois as coisas cicatrizam. E eu quero, não é? E acho que o público todo quer voltar a ver essas imagens bonitas desse programa que a Giovana gravou, que é realmente todo mundo junto, todo mundo se abraçando. Ela fala nesse vídeo que o Thiago é quase um irmãozinho dela, trata ele com o maior carinho, ressalta o talento dele, porque ele tem de verdade, é uma família de artista, tá no DNA, ela faz um ótimo programa, ela é linda, ela também tem uma carreira, o público gosta. Então, gente, vamos deixar tudo isso, varrer para debaixo do tapete, se for o caso, e retomar as coisas. Não se fala mais nisso, mas daqui a um tempo, quando a poeira assentar, né, aí todo mundo poder conversar, falar das mágoas, botar tudo em pratos limpos e cicatrizar, fechar e se unir de novo. Porque eu volto a dizer, família é tudo e a gente tem que estar um aí com o outro, porque a vida já é difícil, o mundo é muito complicado. Para tirar pedra tá assim de gente, então nós temos que ser nosso porto seguro, a gente tem que estar junto, a gente tem que fazer uma muralha contra esse lado pesado da vida e aí a gente se sente mais forte para enfrentar tudo isso. Quando quebra, quando racha, tem brecha para entrar um monte de coisa que não é legal. Então, vamos unir de novo, né? Porque isso não tem preço de verdade, tá? Era o que eu tinha para dizer, mas o Vlad vai falar, o Thiago vai falar, o Felipe vai falar, porque eu acho que é um momento que merece mesmo uma reflexão. Não é ficar, isso, aquilo. Não. Vamos parar e vamos pensar nesse tipo de coisa que acontece na vida de todo mundo, ou que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, né, Vlad? O que eu não acho sadio nessa história toda é essa questão da competitividade entre os irmãos, que não eles criam, mas as pessoas de fora criam. Olha, ele é maravilhoso, olha, ele está na Globo, olha, ele tem dinheiro, olha, ele paga isso, olha, ele paga aquilo. Não é legal isso, né? Porque a gente já viu até... O marido é muito mais do que isso, né? Porque assim, fica comparando, olha, o que eu escolhi para ser meu marido, ele é maravilhoso, você não é ninguém. E o que me incomoda muito nesse recado não são todas essas coisas que ela expôs. O que me incomoda é aquele amorzinho. A carga de significado em um amorzinho é de um desmerecimento total para a pessoa, sabe? Acho que ali eu já terminaria a conversa. Mas assim, por outro lado, também os dois erraram em, enfim, tudo isso. Mas é o que acontece, a gente tem feito cobertura de outros famosos, com outros familiares, com cunhados, com cunhados, enfim. Acontece com todo mundo. Mas é aquilo, né? Eu acho que o que fica é o relacionamento entre os irmãos, a mãe tá tranquila, um cunhado se desentendeu com o outro, eles podem se entender. Se não entender também, cada um toca o seu barco. Até o próprio Thiago fez uma postagem onde ele colocou um registro num teatro, onde o teatro estava cheio, e ele falou assim, finalmente fiz a minha peça que eu escrevi e sem o apoio da tal lei. Todo mundo achou que era Para quem foi essa indireta, a gente não sabe. Mas ele está levando a vida dele e a gente espera isso, que cada um possa ter suas oportunidades, porque é o que você falou. Hoje o Bruno está lá, vai protagonizar uma novela. Quem sabe amanhã não pode ser o Thiago. Então, acho que cada um tem o seu momento, é tudo cíclico. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu não gosto desta comparação de falar que um tem e o outro não tem. O outro é maravilhoso, você é um coitado. Isso eu não gosto. Pobreza de espírito, na verdade, né? E de repente, olha aí. Acho que entre os três, o Bruno também foi muito, né, afetado por essa história. Acabou sobrando
sobrando para ele, que foi indiretamente colocado no meio da situação. Tiago. A roda da fofoca aqui é das 3 às 5, né? Na tarde é sua. Mas quem segue a gente... 3h20, né? 5h20 agora. Mas quem segue a gente no Instagram sabe que a gente vai postando tudo. Quando eu acordei no domingo, eu recebi pelo menos umas 20 mensagens no WhatsApp falando, Tiago, olha que... No primeiro momento que eu olhei, eu falei, não é possível que isso aconteceu. Deve ser algum vírus, alguma mensagem. E não, aí depois fui lá no Instagram do Tiago e vi. Aí eu falei assim, poxa vida, alimentar isso? Devo colocar isso na internet? Porque já foi... a gente questionou também na reunião. Eu não coloquei, absolutamente não coloquei, porque eu fiquei triste. Claro. Porque isso, infelizmente... E eu coloquei essa situação então, de amor essa eu não aí, tinha né? visto essa cena. Eu não tinha visto. Eu coloquei visto. por causa disso, porque é assim que a gente quer ver os três de novo, né? Porque justamente mostra que pelo menos existia um contato amistoso. Talvez não fossem os melhores amigos, talvez não fossem os melhores amigos. Parecia muito carinho, sabia? O Mas jeito que ela abraça amistosos. o Thiago, o jeito que ela fala, ele é quase um irmãozinho. Aí tava num astral muito legal. Agora, que o Thiago Galhaço sempre foi cobrado, porque ele começou tempos depois a carreira artística, o Bruno já era o Bruno Galhaço, conhecido nacionalmente, ele sempre foi muito cobrado. E essas comparações sempre foram inevitáveis, e eu me lembro quando ele assinou com a Record, olha, nós contratamos o irmão do Bruno Galhaço. Sim, mesmo quando tem um mais famoso na família, mas isso não é definitivo, Mas ou você... define as pessoas. Mas né? aí tu pega um peso, você fala, pô, meu irmão já está aqui, eu não posso decepcionar porque todo mundo está olhando. Mesmo que ele não admita isso publicamente, a expectativa existe. A carreira dele não deslanchou como Por deslanchou. enquanto. Por enquanto. Sim. Aí, poxa vida, dentro da família, que é o apoio que a gente precisa, pô, não desanima, vai que é possível, é assim a carreira, uma hora você acerta, outra hora você erra. Você vê uma mensagem dessa... A Giovana errou muito. Né? Muito destrutiva. Foi extremamente preconceituosa, entendeu? Porque mais vale a pena a gente poder ajudar do que precisar de ajuda. E se o Bruno fez, é porque ele podia. Se ele não pudesse, ele ia falar, poxa, eu não posso te ajudar. Mas eu achei infelizmente, muito triste essa história. Mas muito triste. Muito triste. Felipe Campos, para fechar. Sônia, eu assisti algumas entrevistas. Primeiro, boa tarde para vocês. Olha, eu assisti algumas entrevistas da Giovanna Eubank. Eu acho o seguinte... Eu acho que, em primeiro lugar, ela é mãe também, né? Então, a partir do momento que você é mãe, você vai ter um telhado de vidro para o resto da vida. Exatamente. Então, não atira, porque, por mais que seja irmão, por mais que seja cunhado, porque isso causa um sofrimento e nós sabemos como funciona. E outra coisa, você se vangloriar pelo que você faz pelos outros, eu acho isso de uma baixaria absurda, porque ainda bem que você teve condições de fazer aquilo, porque poderia ser você no lugar do outro, né? Então, se nós sabemos que nós vivemos num país onde tudo, infelizmente, às vezes gira com o poder do dinheiro, que bom que o irmão pode ajudar, que bom que ele pode estender a mão, que bom que ele pode fazer isso pela família e por todos. Bem fazendo isso, podendo fazer isso, e eu acho assim, o que a direita vê, a esquerda, o que a direita faz, a direita não precisa saber, sabe? E eu acho que ela foi infeliz. Né? Porque ela prega tantas histórias em relação a minorias, né? É isso que ele quis mostrar, e de repente ela vem com uma atitude completamente diferente. Então assim, é uma linha muito tênue entre a verdade e a hipocrisia. Tá aí, né? Bom, fechando esse assunto, como eu disse, só nos resta torcer para que tudo fique bem novamente, tá?